Fala pessoal, tudo bom? Daniel Rondon. Hoje a gente vai bater papo aqui sobre mobilidade elétrica, sobre os carros elétricos, né? Isso já é presente, isso ainda está muito no futuro. E para bater esse papo com a gente, eu chamei aqui o especialista em carros elétricos aqui no Brasil, mais de 30 anos de experiência na indústria automobilística, né? Trabalhou na Volkswagen aí por mais de 30 anos, é especialista hoje em carros elétricos, Val Arraes. Val, obrigado aí pela sua disponibilidade e queria que você contasse brevemente aí como é que foi essa sua experiência aí no mercado automobilístico, e aí a gente já começa falando do que você já viu até agora e o que você está vendo de evolução nesse mercado para os carros elétricos. Vai demorar muito para isso acontecer, isso já é realidade do Brasil. Como é que tá? Obrigado aí. Bom, primeiramente quero agradecer aqui o convite, que é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E dizer que me sinto honrado em poder participar aqui dessa entrevista, ok? Bom, como você mencionou, eu trabalhei 30 anos no grupo Volkswagen, né? E tive aí a oportunidade de acompanhar várias fases do desenvolvimento da indústria automotiva, né? Não apenas aqui no Brasil, como no mundo, ok? E já lá no ano de 2005, a indústria ela se posicionou em relação a esse mercado, que em 2005 era um mercado de futuro, ok? Lembrando que quando nós falamos Volkswagen, nós falamos do grupo Volkswagen, que são 12 marcas de automóveis, né? Nós temos a Audi, que é da Volkswagen, a Porsche, a Bentley, a Lamborghini e outras mais, não é? Então, a indústria automotiva, ela sempre trabalha um pouquinho à frente do tempo, previsionando tudo aquilo que vai acontecer, né? Os veículos elétricos, na realidade, eles não são novidade no mercado. Já na década de 50 e na década de 70, nós tivemos algumas empresas que experimentaram alguns protótipos elétricos, o que não foi viável na época devido às baterias, os acumuladores de energia, que não propiciavam muita autonomia nos veículos. Porém, do ano 2000 para cá, nós tivemos aí uma revolução das baterias, né? E com a famosa composição de lítio, né? Lembrando que o lítio também ela é apenas uma das ligas da bateria, né? Existem outros compostos. Às vezes nós falamos lítio com manganês, lítio composto ferroso, né? Lítio grafeno e assim sucessivamente. Então, hoje se viabilizou a produção em alta escala dos veículos elétricos e isso vem acontecendo no mundo todo, ok? Todas as marcas de automóveis que nós conhecemos já têm os produtos eletrificados, não é? É um mercado que ele vem avançando. Algumas empresas estão desativando as suas fábricas que montavam carros, produziam carros com motor a combustão e já estão começando a produzir veículos 100% elétrico. E aqui no Brasil essa tecnologia também está despontando, ok? Nós já temos aí uma frota circulante de veículos híbridos e veículos elétricos e alguns já apresentando manutenção, já fora de garantia, não é? Então, é a tendência mundial que está ocorrendo. O nosso país não está fora desse cenário. A única questão é que o nosso país ele é muito grande, né? Então, demoramos um pouco para observar o crescimento da frota. Maravilha, perfeito. A empresa, né, a Energy, ela patrocina hoje o piloto Lucas de Grassi, o piloto brasileiro Lucas de Grassi na Fórmula E. E o Lucas de Grassi, ele recentemente, aqui em São Paulo, ele fez o Zero Summit. Estava lá o CEO da Audi Brasil, estava lá, eles estavam falando exatamente disso, né, de aumentar os números de carregadores, né, na malha aí rodoviária brasileira, justamente para começar a deixar isso cada vez mais fácil, né, de se poder viajar com os carros elétricos. E você tocou num ponto também que eu já ia falar também,
de algumas fábricas, né, que estão fechando. Então, para você, a saída da Ford aqui no Brasil foi uma novidade ou é algo que você já estava esperando que acontecesse? Por quê? Olha, para mim não foi novidade, né? Eu tive o prazer de estar na Ford por um período, quando a Volkswagen fez a fusão local, a Joint Venture Auto Latina, né? Fui convidado pela Ford para trabalhar, fazer parte do quadro de funcionários, mas na época a Volkswagen gozava mais de uma tecnologia avançada e eu optei por permanecer como funcionário Volkswagen. Então, de 1990 para cá, eu sempre tive uma boa relação com a Ford, até mesmo porque eu resido na cidade de São Bernardo do Campo, onde tinha a planta da Ford que produzia caminhões, e a gente sempre estava visitando a Ford, assim como ainda hoje visito outras montadoras, ok? E nós sabemos que há 4 anos atrás, a Ford se posicionou em um novo plano de inovação, onde o objetivo dela era desarticular as empresas, as plantas que ela tem no mundo todo, né? E fazer a transição para as novas tecnologias, ou seja, veículos híbridos e elétricos. Então, esse era um processo que ia acontecer gradativamente para que não pudesse ocasionar impacto social. Porém, com o acontecimento da Covid-19, tudo isso foi antecipado. Primeiro, pelo primeiro aspecto que o mercado parou de consumir automóveis. Aliás, paramos de consumir quase tudo, né? A Covid fez com que nós estivéssemos aí de quarentena, né? Algumas pessoas ficaram impossibilitadas de trabalhar, outros tiveram a sua renda reduzida, atenuada, né? Dependendo da empresa, o funcionário começou a receber 60%, 70%, e o carro novo, né, ficou para uma outra oportunidade, para uma outra ocasião. Esse é o primeiro aspecto, que era o mercado consumidor. O segundo aspecto é que as montadoras, até agora, não têm possibilidade, né, de produzir com capacidade máxima, porque em uma linha de montagem você precisa que os operadores interajam muito próximo um do outro, né? O qual dificulta a situação do distanciamento social, né? Além de muitos que ficaram em casa nesse período que nós tivemos aí no ano passado. Então, o que aconteceu? A Ford, assim como outras empresas, elas falaram, poxa, eu não posso produzir, né? Eu não tenho mercado consumidor. Então, é o momento de eu startar o meu plano de inovação, né? Definitivamente, esperar o mercado aquecer, né? E voltar já com o portfólio todo renovado, ok? Obviamente que o pessoal fala de custo Brasil, de carga tributária, sem dúvida nenhuma, é uma somatória de fatores. Mas entendo que o fator principal foi esses dois, né? Ou especialmente a Covid-19, que acabou startando essa transição de tecnologia, né? E desativação de algumas fábricas. Perfeito, perfeito. Bom, na energia a gente trabalha com o conceito, né, da energia solar, lógico, esse é o nosso produto principal, mas a gente já fala para o cliente exatamente isso. Bom, a partir do momento que você está gerando a sua própria energia, você vai gerar energia para tudo que está conectado na tomada da sua casa. E o seu carro pode ser e vai ser, né, um desses itens também, né? Então a gente vai chegar à noite, deixar ali carregando, assim como a gente deixa o celular à noite carregando, a gente vai deixar o nosso carro carregando também. E quem vai pagar esse carregamento é o próprio sol, né? Então a gente só precisa ter um sistema para gerar essa energia, né? Então isso é uma coisa, por exemplo, que conversando com o Gustavo Cerbasi, ele já vive essa realidade, ele fala que isso vai estar cada vez mais presente, né? Ele já gera a energia dele, já tem ali um Audi e-tron na garagem, né? E todo mundo fala muito, né, da Tesla, né? Hoje o homem
mais rico do mundo aí é o Elon Musk. Mas eu queria saber de você o que você acha, se é a Tesla que vai dominar esse mercado. Eu sei que a Volkswagen ela já triplicou, né, a venda de carros elétricos em 2020, né? Então, como que você vê esse mercado? Quem serão os players principais aí? Né? A gente está vendo empresas como a Sony também entrando nesse mercado, né? E outra coisa, se você vê esse mercado apenas para grandes montadoras, né, para carros novos, ou se você vê espaço também para conversão de carros comuns, né, a combustão, em carros elétricos. Né? Ok, vou responder agora ao contrário, né? Vou pegar aí o assunto da conversão e vamos passando para a montadora. A conversão é uma realidade que já acontece em alguns países. Porém, tudo é muito novo, né? Não apenas no Brasil, como no mundo inteiro em relação a veículos elétricos. Eu sempre digo que a montadora bota o produto na rua e aí o mercado se vira para se adequar, né? Porque existe a questão de manutenção, a questão de revisão, né? E tudo isso, e sempre foi dessa maneira, ok? No caso da conversão, nós ainda não temos a possibilidade de fazer uma homologação. Nós precisamos de legislação para criar a homologação dos veículos elétricos. Primeiramente, a questão da legislação. Segundo, você precisa de pontos de vistoriamento, ok? Para você poder certificar e homologar esse veículo. Não é? Então, nós, infelizmente, ainda não temos isso no Brasil, né? Na América e na Alemanha, nós temos empresas que fazem isso, porque existe o risco, né, da pessoa fazer um trabalho não muito adequado e ocasionar um acidente, né? Ou a possibilidade de você falar assim, poxa, eu montei aqui o meu carro elétrico com as baterias que não é da aplicação correta, mas eu ando direitinho, eu ando devagarzinho, só que pode vir o carro desgovernado e bater no seu carro. Existem várias possibilidades que nós temos que pensar. Por isso que esse trabalho ele deve ser homologado e supervisionado. Certo. Assim como aconteceu na conversão dos veículos a GNV, ok? Que foram criados vários pontos para poder estar certificando, né, essa conversão e vistoriando os cilindros, vistoriando o circuito periodicamente, ok? Então, entendo sim que a conversão será uma realidade também, mas não neste momento, né? Em relação às montadoras, nós temos aí vários players, né? E eu acredito que, principalmente no Brasil, pela extensão do nosso país, nós vamos ter várias oportunidades, não apenas nos automóveis de rua, como em carros que andam em área confinada, como aeroportos, condomínios, segurança patrimonial. São players também que podem ser explorados, né? E a questão da Tesla, eu vejo o seguinte, a Tesla, obviamente, ela é responsável por despontar esse mercado, né? As montadoras já tinham esses projetos guardados a 7 chaves há muito tempo e não queriam avançar na tecnologia. E a Tesla se posicionou com veículos 100% elétrico, entrou no mercado e aí tiveram que se mexer. Não é? Então, as outras montadoras falaram, nossa, se eu não me mexer, eu estou com o produto aqui, eu tenho que me mexer, senão eu vou perder espaço. E assim foi o que aconteceu com as demais montadoras. Agora, a Tesla em especial, eu vejo os produtos dela como linha premium, ok? Aqueles carros de categoria um pouco mais cara, um patamar mais elevado, que infelizmente está fora da realidade do brasileiro, não é? Às vezes as pessoas dizem assim para mim, nossa, você fala muito da Renault, você fala da Nissan, você fala da Volkswagen, mas você não fala muito da Tesla, né?
Mas eu digo, claro, precisa ver o que está na realidade do nosso povo, né? Para nós seria muito bom se a Tesla também produzisse veículos populares e vendesse aqui no nosso país. Para o consumidor, quanto mais competitivo o mercado, melhor para nós, ok? Em 2019, nós fizemos aí a projeção com algumas montadoras, né, com 8 marcas presentes, discutindo aí valores de carros elétricos. E nessa ocasião, nós chegamos à conclusão que o veículo elétrico ideal para o Brasil seria na casa de R$ 90 mil. Obviamente que nós sabemos que existe aí a variação do dólar, né, a questão cambial, e hoje as baterias que ainda deixam o produto um pouquinho caro, elas estão obtendo aí uma queda nos preços, viabilizando a cada dia mais a comercialização dos elétricos, né? Porém, se eles não entrarem nesse patamar, nós sabemos que a massificação do veículo elétrico será um pouco mais morosa, né? Porém, ela vai acontecer de todo jeito. Bom, maravilha. Então, isso é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Quando que os carros vão ficar cada vez mais acessíveis, né? Às vezes a gente vê, né, lançando na Europa, né, um carro bem mais barato, né, bem mais econômico, mas aí a gente fica sempre se perguntando, mas como é que ele vai chegar aqui no Brasil, né? Será que vai ter incentivo? Será que não vai ter? E um outro mercado também que você vê, que você vê para o futuro. Você acha que ainda a gente vai continuar por algum tempo ainda tendo essa necessidade de cada um ter o seu próprio carro, ou a gente vai começar também a ver cada vez mais carros por aplicativo, por exemplo, não só um Uber, né, que tem alguém dirigindo para você, mas de você também ir até um local, acionar ali, como a gente já tem aqui em São Paulo alguns exemplos, né, de você poder, né, ter um carro a hora que você realmente precisa, não ter que necessariamente ter ele na garagem toda hora. A hora que você precisar, você vai ali, pega um aplicativo, pega o carro, sai andando, depois deixa num ponto, igual a gente já faz com patinetes elétricos e bicicleta, né? Você vê isso como uma tendência também? Sim, sim. O mercado consumidor, ele muda, né? Muda e muda muito rápido. E as montadoras, elas ficam monitorando o comportamento do consumidor e às vezes até adequa os produtos à necessidade do automóvel. Eu poderia lhe dar vários exemplos, né? Mas como eu sempre digo, existem alguns detalhes que nós existem alguns detalhes que nós não observamos com a mudança do tempo. Uhum. E são detalhes interessantíssimos. Assim como nós vimos o público feminino aumentar no mercado consumidor, e aí as montadoras começaram a pôr porta-objetos, espelho para as mulheres retocar a maquiagem, passar o batonzinho, né? Então, sempre cito um exemplo interessante. Quando eu entrei na montadora, a montadora chamava-se Fábrica de Automóveis. Então, nós acompanhávamos o processo produtivo desde o derretimento do aço até a fabricação das peças e a montagem do veículo, peça por peça, ok? Num determinado momento da história, a montadora ela parou de ser fábrica de automóveis e disse assim: agora eu não quero ser mais fábrica de automóveis, eu quero ser montadora. Então, o que ela fez? Ela trouxe os seus parceiros para dentro do parque fabril e cada um desenvolvia sua expertise. Né? O fornecedor de pneus, ele montava pneu na linha de produção, aliás, ele monta ainda pneu na linha de produção. O fornecedor de banco, ele bota o banco dentro do carro, na linha de produção, e assim sucessivamente. Agora nós chegamos em um outro momento, né? Que a montadora, ela já falou, não quero mais ser montadora,
eu quero ser soluções de mobilidade. E nós vamos começar a observar as grandes marcas falando tudo isso. Tendo em vista que nós já estamos vendo aí patinetes, bicicletas e drone com marca de montadora. Né? E muitas pessoas estão me perguntando, mas qual a relação de você ter uma marca premium, que agora tem bicicleta elétrica, que tem patinete? Eu digo a eles, é mobilidade. Ok? Essa que é o detalhe que nós estamos observando na transição. Então, a montadora, ela percebeu que hoje a sociedade, ou seja, os mais jovens, não querem mais comprar o automóvel e serem proprietários. Porque se você calcular isso aí, você vai falar, poxa vida, eu tenho um automóvel, tenho que pagar seguro, tenho que pagar IPVA, tenho que pagar licenciamento do carro, né? Tenho que fazer revisão, tenho que fazer manutenção. Isso é um encargo muito alto. Então, os jovens de hoje, o que eles fazem? Eles andam de aplicativo, que é mais cômodo, pode ir para a balada, né? Pode tomar o seu aperitivozinho, que não terá problema nenhum, volta para casa tranquilamente a hora que quiser, não paga estacionamento, não gasta dinheiro com manutenção e esses itens que nós falamos, ok? Então, a questão é mobilidade. Pois bem, antigamente, em especial o homem, quando fazia 18 anos, era doido para tirar a habilitação para aprender a dirigir. Hoje, os jovens estão procurando tirar a habilitação aos 25 anos de idade. E para que isso? Se tiver a necessidade em um final de semana prolongado, se ele quiser passear, ele vai lá, aluga um carro por 3 dias, faz o passeio com a família, faz o passeio com a namorada. Depois desses 3 dias, ele devolve o carro e acabou. Não tenha aqueles encargos que nós mencionamos. E é por isso que muitas montadoras também estão mudando o seu plano de negócios, inclusive oferecendo locação. Perfeito, perfeito. E, bom, falando um pouco mais de sustentabilidade, então, né, que é a nossa área principal na energia, né, como é que você vê esse mercado para as frotas, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem aí essa malha rodoviária nossa, ela ainda vai ser a principal, né, por muito tempo. Então, como que você vê essa linha de frotas, né, sendo eletrificada, ou se vai ter aí se o 100% elétrico vai ser a solução, ou para grandes distâncias se vai ter outras soluções aí, a hidrogênio ou a biocombustível? Como que você vê? Porque eu acho que para pequenas distâncias, né, a gente viu a Ambev, inclusive a WEG foi uma parceira nesse projeto lá, né, das frotas ali, mas não para longas distâncias, né? Então, como que você vê essa solução de mobilidade para as frotas e para as cidades, né? Soluções para as cidades aí de ônibus elétricos, para a gente tentar diminuir essa emissão de gases aí nocivos? Pois bem, eu vejo o Brasil, né, como um país de grandes possibilidades e que pode aportar aí várias soluções de mobilidade. Como você disse, a questão dos veículos urbanos é a mais que nos preocupam, por causa que é justamente dentro das grandes cidades que nós temos os maiores focos de poluição e de emissão de gases, ok? Agora, quando nós falamos aí de malha rodoviária e principalmente pesados, eu acredito que aqui no Brasil a nossa grande solução será híbrido com etanol. Porque o etanol, ele também é um combustível que atende completamente às normas de emissão de gases internacionais, ok? Infelizmente, o nosso etanol, ele não foi uma tecnologia divulgada no passado, né? Eu vou até confidenciar aqui, não que eu seja
antigo, né? Eu digo que eu já virei um clássico, obviamente, mas nós tínhamos Brasília, o carro Brasília etanol, tínhamos Fusca etanol, tínhamos Passat etanol, né? E eu sempre digo para os governantes que nós perdemos o time do etanol, porque se naquela época nós tivéssemos convertido a nossa frota e vendido essa tecnologia para o mundo todo, hoje o Brasil teria um posicionamento tecnológico completamente diferente. Infelizmente, não aconteceu, né? Temos o etanol aqui, ele é muito bom, né? Aliás, ele é maravilhoso, um combustível fantástico, mas infelizmente o resto do mundo não usa etanol e o resto do mundo está usando carros 100% elétricos. Maravilha. Bom, aproveitando então esse gancho de perder o time, né? A gente vê aquela foto hoje rodando pela internet, né? Da fábrica da Gurgel, né? Do Gurgel, né? Lançando os carros elétricos aí, não lembro há quanto tempo. E não foi, né? Também não foi incentivado, não seguiu em frente. Você acha que o que aconteceu naquela época foi por conta das baterias, por conta das soluções para armazenamento ou por outros motivos, ou por falta de incentivo mesmo? Pois é, o João Amaral Augusto Gurgel, né, era uma pessoa do meu coração, tive o prazer de conhecê-lo. Sou proprietário do Gurgel Itaipu elétrico, 100% elétrico, né? Tenho orgulho para dizer isso das pessoas que são de fora do Brasil, que aqui no Brasil já tínhamos carro elétrico, né? Datado aí de 1974, alguns modelos, e o Gurgel Itaipu ele entrou em linha de produção em 1980, né? E aí foram produzidos em grande escala, sendo que venderam para muitas empresas estatais, ok? Mas o seu Amaral Gurgel, ele era um visionário, não é? E infelizmente, por alguns acordos que foram feitos no Brasil em relação a financiamento para investimento, né? Não deram certo e aí ele, infelizmente, faliu a empresa, ok? Mas foram questões governamentais e questões com relação com algumas financeiras, né? Que na época eram bancos e bancos estatais. Foi isso que aconteceu. Mas acredito que aquela tecnologia ela também seria interessante, porque em 1970 a Volkswagen na Alemanha ela produziu 338 combis puramente elétricas para experimento. Essas combis elas eram diferenciadas, tinham chassi mais reforçado, ok? Vamos falar chassi, apesar que Kombi não tem chassi, né? Uhum. Mas o que acontecia? Como as combis elas tinham apenas 80 quilômetros de autonomia, as baterias eram plug and play e nós tínhamos pontos para você sacar a bateria, tira a bateria descarregada e põe uma bateria carregada. Então, essas peruas, elas eram utilizadas pelo correio na Alemanha. E esse projeto foi homologado, mas a Volkswagen achou que essa tecnologia só iria se tornar viável, né, com a evolução das baterias e o aumento da autonomia dos veículos. Ok? Legal. E você tocou em um aí que é um ponto que é um carro que acho que é um dos mais aguardados também. Geralmente a gente vê falando sobre a Kombi aí, a nova Kombi que vai vir, né? Alguns já chamaram de Samba, agora parece que ela tem um outro nome e parece que foi adiado mais uma vez, né? Mas você acha que esse vai ser um projeto que a Volkswagen vai sim lançar, que a gente pode esperar 100% elétrico? Olha, primeiro aspecto, eu tive o prazer de participar desse projeto, né? Lá no começo, era para ser uma Kombi híbrida, começamos o projeto híbrido, depois passou para puramente elétrica. Esse projeto começou em 2007, em 2011 ele foi apresentado ao mundo na Consumer Electronic Show, né? E ganhamos lá o título do melhor carro
elétrico e conectado do planeta. Ok? Uau. O carro mais conectado do planeta nesta ocasião. Então, a Kombi ela começou com o nome Bully e depois ela passou para a Kombi Bud. Essa geração que vocês estão vendo já é a terceira geração, elétrica, autônoma e conectada. Então, esses carros lá em Wolfsburg já estão rodando, né? E estamos aguardando aí ansiosamente para que a Volkswagen distribua esses automóveis aqui na América do Sul, ok? Mas já está acontecendo sim. Maravilha, maravilha. Bom, eu sei que você hoje tem uma empresa de consultoria, né? Fala um pouquinho do seu trabalho hoje, até de preparação também, né? A gente falou que esse mercado talvez de conversão ainda não esteja pronto, até por conta de homologação, mas como é que está esse mercado para as oficinas especializadas, né? Porque as pessoas as empresas aí de oficina já estão preparadas para dar manutenção para esses carros, ou vai deixar só na mão das concessionárias mesmo? Nós temos uma empresa que prestamos consultoria, palestras, ok? E também seminário, né? Nessa consultoria também nós ministramos treinamentos e já treinamos muitas equipes de engenheiros de desenvolvimento de várias marcas aqui na América do Sul para poder lidar com essa tecnologia e com esses automóveis, ok? Tendo em vista que o pessoal descobriu que estávamos fazendo isso, começamos a ministrar treinamentos para oficinas premium, né, de alguns carros híbridos que já temos há muito tempo no Brasil, né? 2 deles são os grandes ícones aí, que é o Ford Fusion, né, híbrido, já tem 10 anos aqui no mercado brasileiro, e o Toyota Prius também, né, que já completou 10 anos também, além de outras marcas, como Mercedes-Benz, S400, Volvo. Então, nós começamos a ministrar esse treinamento, essa qualificação, e felizmente tivemos um grande êxito neste mercado, né? Montamos um canal no YouTube chamado Auto Spectrum, que é para o pessoal ter visibilidade de mercado, né? E temos também lá nas redes sociais Val Arraes, onde eu trato apenas dessa tecnologia e, em especial, o que está acontecendo no Brasil, né? Nos nossos canais, nós não discutimos situações que estão acontecendo no mundo, porque cada um tem a sua realidade diferente. Então, nós sempre tratamos com o que temos aqui no mercado brasileiro, ok? Com certeza. Maravilha, então, Val. Acho que foi um bate-papo bem proveitoso aí. Se quiser deixar suas considerações finais do que você acha que vai ser esse mercado esse ano, 2021, e como que está na sua visão aí, até quando que você poderia dar uma data aí que você acha que a gente não vai ver mais carro a combustão rodando aqui nas cidades, pelo menos aqui no Brasil. E já agradecer aí imensamente aí pelo seu tempo. Obrigado mesmo. Bom, primeiro aspecto é que a transição de frota, né, de veículos elétricos, né, a saída de veículo a combustão para entrar veículo elétrico, quem dita é o consumidor, né? Então, nós não temos como projecionar. Isso já está acontecendo, mas a velocidade de transição é impossível, né? Porque nós não sabemos quais serão os consumidores que realmente vão querer utilizar o carro elétrico, que vão ter possibilidades de aquisição, né? Estamos vendo que essa eletrificação no Brasil está acontecendo por empresas frotistas, aquelas que precisam de uma grande quantidade de carros e que rodam muito durante o dia, é o que torna viável o carro elétrico hoje, né? Fazendo a conta, quem tem o veículo elétrico e não usa todo dia, talvez a conta não feche, né? Mas para quem usa todo dia e é uma ferramenta de trabalho, é excelente, magnífico. As pessoas estão muito satisfeitas com a aquisição.
A cada 10 pessoas que compram o carro elétrico, né, apenas um, né, que cogita voltar para o carro a combustão. O restante estão altamente satisfeitos. Essa é a estatística, né? E a minha dica para todos vocês é que se qualifiquem principalmente em energias renováveis, né? A energia solar ela vem crescendo muito no país, muita gente não está observando isso, né? E a energia solar está diretamente no ecossistema do veículo elétrico, ok? Então se preparem para essa transição, se preparem sobre a tecnologia automotiva, que é muito importante também, porque essa nova tecnologia, ela não virá virando gradativamente, que nem vinha no motor a combustão, né? Nós vamos ter que aprender do zero e todo aprendizado demanda um determinado tempo. É isso que eu sempre falo para as pessoas, ok? Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, gratidão e muito sucesso. Obrigado, Val. Muito obrigado mesmo. Grande abraço aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.